O presidente russo Vladimir Putin se concentrou em garantir mais suprimentos de artilharia norte-coreana e outras munições para neutralizar a contraofensiva ucraniana, que está em seu processo final de ação. Tudo indica que terminará no máximo nesta primeira quinzena de dezembro, onde o inverno deixará o ambiente restrito. Em troca, Kim Jong-un buscou auxílio energético, alimentar e espacial, tecnologia avançada para satélites e submarinos com propulsão nuclear, que poderiam aumentar a ameaça representada pelos programas de mísseis balísticos e de armas nucleares da própria Coreia. E os progressos desta boa relação já foram vistos no recente lançamento do primeiro e mais bem-sucedido satélite de espionagem norte-coreano, que já bisbilhotou territórios sul-coreanos e americanos. Isso só foi possível graças ao encontro de 13 de setembro, no mesmo dia em que a Coreia completava 6 anos após o primeiro teste nuclear de hidrogênio. Os líderes da Coreia do Norte e Rússia se reuniram no cosmódromo russo de Vostochny para uma cimeira militar, que sublinhou como seus interesses estão se alinhando face aos confrontos separados e cada vez mais intensos dos seus países com os Estados Unidos. Nesse aspecto, o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu apoio ao que ele acredita ser luta justa da Rússia durante uma cúpula com o presidente Putin. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte está mais forte do que nunca e havia uma grande possibilidade de estreita participação sul-coreana nas atividades de guerra na Ucrânia. Em 26 de abril deste ano, as lideranças americana e sul-coreana se reuniram na visita do presidente coreano Yoon Suk à Casa Branca de Joe Biden. Poucas informações foram divulgadas sobre acertos e desacertos em relação ao conflito na Ucrânia e a administração Biden aproximou Seul com Kiev. Foi então que, em 15 de julho, o presidente sul-coreano fez uma visita surpresa à Ucrânia, oferecendo apoio ao país invadido na sua guerra com a Rússia, ao mesmo tempo em que demonstrava a cooperação do seu próprio país com a OTAN. A Coreia do Sul, um importante aliado dos Estados Unidos na Ásia, aderiu às sanções internacionais contra a Rússia e forneceu à Ucrânia apoio humanitário e financeiro à Ucrânia. Um dos motivos da Rússia auxiliar a Coreia do Norte em tecnologia militar e espacial ao longo do tempo, em retaliação indireta, Seul estreitou relações e ofereceu auxílio de guerra para Kiev. Em meados de setembro de 2022, a inteligência americana havia identificado que a Rússia estava comprando milhões de projéteis de artilharia e foguetes da Coreia do Norte, um sinal de que as sanções globais restringiram severamente as suas cadeias de abastecimento e forçaram Moscou a recorrer a estados párias para obter fornecimentos militares. Mas também a guerra na Ucrânia mostrou a incapacidade da indústria militar europeia e americana em atender a demanda geral de guerra, desde artilharias a sistemas mais avançados. Isso forçou a formação de alianças unilaterais e grupo de aliança, conhecido como Grupo de Contato, em favor de Kiev. Enquanto o governo sul-coreano mantém ostensivamente a sua posição de não fornecer à Ucrânia armamentos letais para sua guerra em curso com a Rússia, um relatório divulgado pelo The Washington Post revela exatamente o contrário. A Coreia do Sul forneceu à Ucrânia mais munições indiretamente, através dos Estados Unidos, do que todas as munições fornecidas por toda a Europa. Isto deu mais credibilidade ao argumento de que o presidente russo estava motivado para reforçar a cooperação estratégica com a Coreia do Norte durante a cimeira em setembro, devido à sua raiva pela decisão do governo sul-coreano de pôr seriamente em perigo a segurança nacional da Rússia. Desde o primeiro momento em que o YouTube passou a controlar e restringir os conteúdos do área militar e de outros canais, decidimos criar um canal na Cost TV, a única plataforma de vídeo que entrega segurança, liberdade de expressão e credibilidade, e única a usar o sistema de criptomoedas blockchain Contentos, que paga recompensa aos inscritos do área militar na Cost TV. Então não perca tempo, apoie o canal na Cost TV e ganhe dinheiro se inscrevendo com o link que deixamos aqui nos comentários. Curta e comente nossos vídeos para começar a ganhar recompensas aqui na Cost TV.
Como parte de uma série de relatórios aprofundados sobre a situação da guerra na Ucrânia, os relatórios divulgados indicam que a Coreia do Sul se tornou o maior fornecedor de munições de artilharia para a Ucrânia do que todas as nações europeias juntas. De acordo com o Washington Post, o treino, as armas e os armamentos de que os militares ucranianos necessitavam à medida que a guerra se arrastava surgiram como um grande desafio para os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais. Quando o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, convocou uma reunião em 13 de fevereiro para discutir exatamente isso, um dos principais pontos da agenda eram os projéteis de 155mm de que as tropas ucranianas eram absolutamente necessárias se quisessem romper as linhas defensivas da Rússia. O Departamento de Defesa então calculou que as forças ucranianas precisavam de pelo menos 90 mil munições por mês para atingir os seus objetivos militares, mas os Estados Unidos só seriam capazes de fornecer 1/10 disso, mesmo sob produção expandida. O que Sullivan e outros concluíram foi que precisavam procurar ajuda da Coreia do Sul. O Pentágono calculou que cerca de 330 mil munições de 155mm poderiam ser transferidas por via aérea e marítima no prazo de 41 dias, se Seul pudesse ser persuadida. E isso estava contido em relatórios do Washington Post. Porém, havia um obstáculo: as regulamentações do governo sul-coreano sobre a importação e exportação de materiais estratégicos proíbem o fornecimento de armamento letal para as zonas de guerra. De acordo com o Washington Post, o governo sul-coreano foi receptivo à proposta dos Estados Unidos, desde que a provisão fosse indireta, isto é, desde que as bombas e munições não fossem enviadas diretamente para a Ucrânia. No entanto, o jornal não especificou se os projéteis sul-coreanos foram fornecidos diretamente à Ucrânia, se os projéteis realmente passaram pelos Estados Unidos a caminho da Ucrânia ou se os Estados Unidos enviaram seus projéteis para a Ucrânia e depois reabasteceram o seu arsenal com projéteis provenientes do país, a Coreia do Sul. O presidente sul-coreano, Yoon Suk, mencionou diretamente a possibilidade de fornecer armamentos à Ucrânia na sua entrevista a Reuters em 19 de abril, antes da sua visita de Estado aos Estados Unidos. No dia seguinte, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia avisou a Coreia do Sul que consideraria tal ajuda como uma ação anti-Rússia abertamente hostil. Desde a cimeira de Putin com o líder norte-coreano Kim Jong-un em setembro, a Rússia impulsionou a cooperação estratégica com o Norte e manifestou a sua vontade de transferir tecnologia de lançamento de satélites para o Norte, que de fato se concretizou. Fontes da indústria de defesa sul-coreana dizem que a Coreia do Sul emprestou aos Estados Unidos 500 mil cartuchos de munições de 155mm, que os Estados Unidos estão a utilizar para assim abastecer e reabastecer o arsenal de artilharia esgotado pela ajuda à Ucrânia. Separadamente, a indústria de defesa sul-coreana exportou 100 mil munições de 155mm para os Estados Unidos no ano passado, com a condição de que os Estados Unidos fossem o utilizador final. Diante das evidências, o governo de Seul refutou, disse que não fornece armas letais à Ucrânia, e a posição do governo não mudou. As forças armadas sul-coreanas apenas fornecem ajuda humanitária e itens militares. Estados Unidos garantindo armas para a Ucrânia e a Rússia garantindo quantidades de projéteis de artilharia e mísseis antitanque norte-coreanos. Ações que aumentam as chances da Rússia se manter na guerra por tempo prolongado. Ao mesmo tempo em que preocuparia os Estados Unidos e a OTAN nos setores desgastados e comprometidos da indústria de alta produção de munições especiais de 120mm a 155mm que fornecem para Kiev. A Casa Branca disse que a Rússia quer comprar literalmente milhões de projéteis de artilharia e foguetes da Coreia do Norte. O fogo maciço de artilharia tem desempenhado um papel fundamental desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, que chama de Operação Militar Especial. Alguns analistas chamam a artilharia de rei da batalha, apesar do foco em armas mais chamativas e de alta tecnologia. Ter estoques mínimos para toda a sua artilharia, de calibre 100 a 155mm,
significaria que a Coreia do Norte teria pelo menos milhões de munições armazenadas a mais, e apenas para reabastecer quando munição disparada em exercícios ou demonstrações que serão necessárias algumas capacidades de produção sérias. Só que isso não importa para a Rússia, que quer consumir o mais rápido possível e uma maior quantidade de munições para suas artilharias. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas e com estampas incríveis e o melhor por um preço justo. Acesse umapinca.com/Área Militar. Gostou desta análise? Quer receber mais vídeos? Então se inscreva e ative o sino de notificação.